Bom, pessoal, novas revelações estão vindo, né? E assim, não é que a gente tem uma fé cega, né, em Bolsonaro ou nas ações de Bolsonaro, mas é que os trâmites para se chegar até esses resultados que a gente está vendo agora, eles foram mantidos obscuros, né? Como foi que se chegou a isso, né? Porque só agora é que resolveram retirar o sigilo, porque não deixaram o inquérito, né, aberto para que a gente pudesse acompanhar desde o início, né, as investigações. Assim a sociedade teria um pouco mais de... a justiça, vamos dizer assim, né, teria um pouco mais de credibilidade. Outras ações que chamam a atenção, né, é justamente a questão do tenente-coronel Cid, né, daquela mensagem em que ele fala que estava sendo coagido, né, obrigado a dizer, para corroborar com o que a PF estava divulgando. E aí fica uma grande pergunta. Tudo foi mantido em sigilo, né? Tudo foi mantido em sigilo até agora. Quando o Cid, numa conversa privada, desabafa, né, sobre as pressões que ele estava tomando, logo em seguida o cara vai depor e é preso. Não se investiga o teor da conversa dele, né, para se ver se o que ele estava falando. Porque o que ele fala, gente, o que chama atenção é que ele não foi nas redes sociais, vamos dizer assim, expor a conversa. Aquilo ali vazou. Ele não foi na mídia dizer que estava acontecendo. Foi uma conversa privada. E é isso que me chama a atenção, né? De que ele estava sendo coagido, ameaçado a colaborar, que Moraes já tinha, que o ministro já tinha pronto a sentença. E a minha pergunta é: passou-se esse tempo todinho, essa investigação em sigilo, a gente sem saber para onde ia, para onde, né, como é que estava o negócio. Justamente agora, quando há o indiciamento de Bolsonaro, se retira os sigilos dessa investigação. E aí começam a aparecer essas provas, que venhamos e convenhamos. Vamos usar, gente, como base uma fala do delegado, do próprio chefe da PF. Há meses atrás, o André, acho que é Andrei o nome dele, ele disse o seguinte, que a delação de Cid não tinha nada. Gente, foi dada a entrevista no UOL, fala do delegado da PF, não faz muito tempo não. Ele disse que a delação de Cid não tinha nenhuma base. Era tudo falas, não tinha base. Preste atenção. Aí, de repente, Moraes entra o indiciamento da PF, aí Moraes retira o sigilo com o intuito, segundo a gente vê dizendo aí, que é para trazer transparência à investigação. Qual transparência? Porque a gente está vendo se retirar um sigilo de uma investigação que a gente não viu investigar, a gente só está vendo o resultado. Aí agora está aparecendo mensagem. Ora, estranho, não? Porque não tinha essas mensagens antes. Aí, de repente, elas aparecem agora quando se retira o sigilo. A gente tem fala de pessoas de dentro da PF dizendo que a delação era... né, não tinha valor, não tinha materialidade. Né? E de repente agora se tira o sigilo depois do indiciamento. E aí quando se retira o sigilo começam a aparecer essas informações aqui estranhas. Mas vamos para a matéria para a gente compreender melhor aqui, né? O que está acontecendo, né? Vamos lá, gente. Olha só. Mensagens sobre a liberação de joias de Bolsonaro. Presta atenção. Complicam situação do ex-chefe da Receita na CGU. Parece, gente, que apareceu agora um diálogo entre Cid e o ex-chefe da Receita Federal para se liberar as joias. Agora, uma coisa que chama a atenção, Bolsonaro vendeu as joias, não foi? Só que a gente vai ver aqui agora um detalhe nessa matéria. Que há uma conversa de 2023, de fevereiro de 2023, numa tentativa de liberar as joias de novo. Olha, mas o cara não tinha ido para os Estados Unidos e não estava nos Estados Unidos vivendo do dinheiro das joias? E como é que em 2023, em fevereiro, tem uma conversa entre Cid e o cara da Receita
numa tentativa ainda de liberar essas joias. Gente, eu estou confuso. Bolsonaro vendeu as joias, elas ainda na Receita Federal? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho nesse momento que a gente está desmonetizado. As nossas lives, todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. A apuração de um caso envolvendo o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, e a tentativa de liberação de joias sauditas tem ganhado novos contornos. Uma série de mensagens interceptadas pela Polícia Federal, PF, indica uma complexa rede de influências e possíveis irregularidades durante o final do governo Bolsonaro. As informações são da coluna do Guilherme Amado. No cerne da investigação estão correspondências entre Gomes e o tenente-coronel Mauro Cid, evidenciando esforços conjuntos para mover os trâmites em favor de recuperar joias. Preste atenção aqui, tá? Para mover os trâmites em favor de recuperar joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Este caso, agora conduzido pela Controladoria Geral da União, CGU, segue revelando novas camadas de um possível esquema de corrupção e favorecimento. Vamos lá. Como Júlio César Vieira Gomes está envolvido no caso das joias? Prestem atenção como algumas coisas aqui, gente, não batem. É estranho isso aqui. Vamos lá. Ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, enfrenta acusações graves de peculato, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa junto à administração fazendária. Sua renúncia da carreira de auditor fiscal em 2023 não encerrou as obrigações legais, pois suas atividades enquanto servidor público continuam sob escrutínio. Vamos lá. Qual a revelação das mensagens entre Gomes e Cid? Observe que todo o trâmite aqui é entre Gomes e Cid. Agora vamos lá, para vocês entenderem e observem as datas. As trocas de mensagens revelaram a tentativa de intervenção direta nas operações da Receita. Presta atenção. Da Receita Federal. Onde fica? Parei aqui. Em um dos diálogos de dezembro de 2022, então vamos lá, em dezembro de 2022, final do governo Bolsonaro, Gomes questiona Cid sobre um aviso ao presidente acerca da recuperação dos bens apreendidos, ao que Cid confirmou que havia comunicado. Essas interações estão entre as peças centrais utilizadas pela PF para formar a base da acusação contra ambos. Ora, observa bem, aqui nós temos em dezembro de 2023, as joias estão na Receita Federal. Mas dizem que venderam as joias antes disso. Eu estou confuso. Mas continuamos. Vamos lá. Em outro momento crucial, em fevereiro, preste atenção aqui, de 2023, ainda sobre o governo Lula, Gomes procurou Cid para discutir sobre a necessidade de uma procuração de Bento Albuquerque, então ministro de Minas e Energia no governo anterior. Ora, peraí, Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, já estava vivendo, segundo as denúncias, com o dinheiro das joias. Mas como é que ainda tem essa conversa das joias lá? Eu tô confuso, gente. Isso sugere uma manobra para facilitar a liberação das joias. Ora, mas não estavam vendidas já, gente? Em 2023, Bolsonaro, em fevereiro, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Implicações políticas e seu impacto. Bom, exposição de práticas corruptas, o caso joga luz sobre operações questionáveis dentro de órgãos federais, sugerindo não apenas atos isolados, mas um esquema organizado. Influências políticas. A troca de mensagens indica uma ponte entre o comando da Receita e altos escalões políticos, mostrando como decisões administrativas podem estar atreladas a influências políticas. Continuidade das investigações. As revelações alimentam investigações mais amplas sobre práticas de corrupção envolvendo recursos e bens nacionais e internacionais durante o governo anterior.
Esta investigação, que já criou ondas através de diversas esferas do poder, ainda promete desdobramentos significativos. As instâncias legais, como a CGU e a PF, continuam seus trabalhos, enquanto o público observa de perto os desenvolvimentos deste caso que mescla política, justiça e questões administrativas em um turbilhão de ações e reações. E aí finaliza a matéria. Aí a gente vê uma grande diferença, gente, entre a Lava Jato e essa investigação. A Lava Jato está sendo desqualificada porque foi acusada de usar prisão para coagir pessoal a delatar. E aí estão anulando um monte de delações. A gente viu pessoas sendo presas sem nenhuma acusação de fato, né? Como no caso do Cid, por causa de um cartão de vacina, que é um crime administrativo, não vai à prisão. O cara foi preso por causa disso, aí embolou para o negócio lá de um documento lá do coisa lá do golpe, depois embolou para esse negócio das joias e ficou. Só saiu da cadeia no momento em que ele disse delatar, que ele concordou. Preste atenção, a mesma prática que eles fizeram é a que eles acusam a Lava Jato. Só que tem um detalhe, na Lava Jato a gente acompanhava até no YouTube os depoimentos, as investigações, tudo foi passo a passo documentado e aberto ao público. Tudo, o que Moro fez, as CPIs, tudo foi, né, as investigações, os depoimentos de Lula, a gente acompanhou tudo pela internet. No caso de Bolsonaro, a gente tem o indiciamento e só a partir do indiciamento é que tem retirado o sigilo. Como se chegou, como se obteve, como foi a investigação para chegar até esse resultado aqui, ninguém sabe. A gente sabe o que está desenhado lá agora. E teve muitas controvérsias ao longo do caminho. Inclusive, nós temos um fato curioso, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é da autoridade dele, não é da competência do Supremo, na verdade, esse tipo de investigação. Porque Bolsonaro não tem foro privilegiado, Cid não tem foro privilegiado. Ou seja, tiraram de Lula para justificar a descondenação de Lula, tiraram do TRF4, jogaram para Brasília dizendo que o TRF4 não tinha competência. Jogaram para Brasília sabendo que lá eles não poderiam mais investigar o que já foi investigado porque as provas se tornam nulas. O inquérito morreu. Não por falta de provas, mas porque não poderia se usar as mesmas provas. Neste caso aqui, nós temos justamente o quê? De fato, aqui você tem uma instância que não é competência dela julgando e agindo... agindo num processo que não é competência dela. Mas aqui você tem o mesmo precedente do TRF4, de Lula, no caso, com o TRF... Não. Nesse caso, mesmo não sendo, tá valendo. E aí a gente tem esses resultados aqui que a gente está vendo. Não é que eu estou defendendo cegamente Bolsonaro, mas é que o caminho trilhado para chegar até aqui levanta muitas especulações. Essa é a questão. Não houve transparência. A gente teve ao longo do processo a defesa sem ter acesso, não só Bolsonaro, mas muitos outros aí, sem ter acesso aos autos por completo para poderem fazer a defesa. Todo mundo tá vislumbrando agora. Quer dizer, depois que montaram... Aí isso bate exatamente... Não é que eu estou dizendo que esteja acontecendo, gente, mas bate exatamente com o que o Cid falou, que já estava tudo pronto e que eles queriam ouvir aquilo ali e pronto, acabou. Porque eles só revelam para nós depois que tudo está pronto, só liberam tudo para a defesa poder fazer alguma coisa depois que eles já têm o resultado. Ora... Isso aqui tem que ser rebatido passo a passo. Apareceu isso aqui, a defesa tem que defender no momento que aquilo aparece. Aí aparece um montante de coisa, sigilosamente, depois abre o leque para todo mundo, a bomba já está feita, acabou. Então não é que eu esteja duvidando da justiça, mas ela está precisando de... Ela tá de uma forma que a gente não consegue acompanhar. Bom, comentários para a gente finalizar aqui, gente. A impressão que eu tenho... Aqui eu vejo duas coisas. Uma, ou tem alguma manipulação, ou Cid tentou fazer por baixo dos panos a situação. E eu acho até um pouco... Não vou dizer que defender ele, não. Mas eu ainda acho que é a outra primeira parte do que eu disse. Douglas Miguel Gonçalves Esquerdo comentou: tramóias vergonhosas, instituição descredibilizada por completo, né?
Tá aí. PF admite erro em relatório contra Bolsonaro no caso das joias. Tá aqui. É bom lembrar também, gente, que a gente tem lá o Martins, né, o Felipe Martins preso, por uma questão que já foi provado que ele não cometeu. Mesmo assim, ele continua preso. Aí fica difícil da gente dar valor a uma justiça que liberta um corrupto, deixa o cara subir ao mais alto, ainda ajuda o cara a chegar na mais alta, né, cadeira do país. Tem a coragem, o ministro tem a coragem de dizer que graças ao Supremo ele chegou lá. E essa mesma justiça mantém preso um cara, como o Felipe Martins, que é acusado falsamente. Já foi provado que ele não saiu do Brasil, já foi provado que ele estava em Curitiba, tudo isso foi provado, gente. Mas o cara continua preso. Como é que eu posso dar credibilidade a essa justiça? Rosas Petúnia comentando aqui. Fagundes se reunirá, quais serão as consequências? Eita, por favor, me explique com detalhes. Eita, minha amiga, cheguei agora no seu vídeo, seu comentário, de exoneração da Folha. Pacheco critica a ida do governo Lula ao STF. Na verdade, né? Na verdade, isso aqui, minha amiga, né? Deixa eu só. O que vai acontecer, isso aqui é o quê? Isso aqui traz a remuneração da Folha, ela simplesmente vai trazer impostos a 17 setores que mais empregam no país, é o básico, né? Ela vai remunerar, ela vai trazer impostos às empresas, né? Vamos começar a cobrar determinados impostos às empresas, a municípios também, o que vai dificultar o emprego, que vai aumentar o desemprego, né? Resumindo, são mais taxas para o empregador, que foi retirado na época da pandemia justamente para facilitar, para o cara não ter que demitir. Mais ou menos, resumindo, em termos leigos, isso daí. Bom, gente, tá aí, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!